Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, as leituras falam pra gente que Jesus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, com o dom da fé, compreendemos esse grande mistério de amor. Então, quando acolhemos na Eucaristia e na palavra, acolhemos a vida divina em nós também. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos capítulo 8, versículo 26 a 40. Atos capítulo 8, versículo 26 a 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então aqui, Filipe, ele anuncia, a Jesus, ele dá testemunho de Cristo para o eunuco, O eunuco estava ali lendo o profeta Isaías, mas ele não entendia. Aí Filipe perguntou: Você entende o que você está lendo? E aí, o eunuco fala: Como é que eu posso entender, se não tem ninguém para me explicar? Você poderia me explicar? E aí Filipe começa a explicar, a escritura, a parte do profeta Isaías que o eunuco estava lendo, E aí ele fala, começa a anunciar, começa, a falar de Jesus para o eunuco, E aí, aí o eunuco fala, Aí ele fala aqui, O eunuco. E eles caminhando chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, E aí, Filipe deu testemunho de Cristo para o eunuco. Então que nós realmente também possamos dar testemunho de Cristo, para todos, para que as pessoas também creiam, que Jesus é o Filho de Deus, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 6, versículo 44 a 51. João, capítulo 6, versículo 44 a 51.
Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem vindo ao Pai. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Se alguém comer, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra pra gente, né, que Jesus, ele é o pão da vida, né? Então, Jesus é o pão que desceu do céu, né? O pão do céu, né, que é Jesus, alimenta para a vida, né? Então, Jesus, ele diz aqui que a sua carne, né, é para a salvação do mundo. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, crer, né, em Jesus Cristo, né? Porque ele fala aqui, né, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Né? Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, crer em Jesus, que nós possamos sempre, né, nos alimentar da sua palavra, né? Ele que é o pão da vida, né? Ele que veio para salvar a humanidade. Ele mesmo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente, né? E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Então, que nós realmente possamos, né, sempre cada vez mais crer nisso, né? Para que nós realmente possamos sempre ter a vida eterna, tá certo? E agora, né, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.